Seja bem-vindo à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre o desespero do mercado e da Faria Lima ao perceber que o Lula será reeleito em 2026 se for candidato. Caso não seja candidato, indica alguém, esse alguém também vencerá as eleições, e como é que o Ciro Nogueira, um senador oportunista, mentiroso, que inclusive fez parte ali daquele período da Operação Lava Jato, o partido que ele é dono, o PP, foi o partido com mais investigados da Operação Lava Jato, e o Ciro Nogueira foi lá na Faria Lima se reunir com a máfia do mercado financeiro brasileiro. Em um áudio que foi divulgado pelo ICL Notícias de cerca de 1 hora, 10 minutos e 49 segundos, que eu me dei o trabalho de ouvir na íntegra e fazer algumas anotações aqui, ó, muitas anotações aqui, ó, olha o tanto de anotação que eu fiz aqui, ó, sobre o que foi falado lá. E foi falado as coisas mais absurdas que vocês imaginarem. Desde o impeachment do Lula, se teria como fazer o impeachment do Lula, até dizer o que é que o mercado deveria fazer e poderia fazer para tornar o Bolsonaro elegível de novo. Basicamente foi discutido ali o seguinte: o Lula não pode ser candidato de jeito nenhum, a isenção de imposto de renda para quem recebe até 5 mil reais não pode passar, e a gente quer privatizar tudo aquilo que a gente não conseguiu privatizar no governo Bolsonaro. Pelo áudio que eu ouvi ali, até porque em um trecho do áudio, a mafiosa da Faria Lima, como eu a apelidei no Twitter, né, aparenta ser a Daniela Marques. Para quem não sabe quem é a Daniela Marques, ela é uma cria do Paulo Guedes, trabalhou com o Paulo Guedes no governo Bolsonaro, e quando o Pedro Maluco, né, o tarado da Caixa Econômica Federal, o Pedro Guimarães, o Pedro Maluco é como é que ele era conhecido, tá, né, que eu tô dando apelido para ele, tentando trazer nada de capacismo aqui não. Mas quando o Pedro Maluco, né, o Pedro Guimarães, deixou de ser presidente da Caixa Econômica Federal por causa das denúncias de casos de abuso, quem assumiu a presidência da Caixa Econômica Federal foi a senhora Daniela Marques. Passaram também por essa reunião outra figura que trabalhou no governo do Michel Temer, que foi secretária executiva do Ministério da Fazenda e que atualmente trabalha, inclusive, no Banco Santo André, a Ana Paula Vescovi. E o que é que foi conversado lá, Carlito? Gente, os mais absurdos. Primeiro que o Lula não pode recuperar sua popularidade. Segundo, o que é que eles poderiam fazer para que o Lula não fosse reeleito de novo. Terceiro, como é que fazem para minar os programas sociais, porque o Lula tem programas assistencialistas demais. Muito em breve, inclusive, vai ter mais gente no BPC do que no Bolsa Família. Palavras da senhora Ana Paula Marques, que aparentemente é a pessoa que aparece lá no vídeo, né? Em tese é ela, no vídeo não, no áudio, em tese é ela que é citada, e fala sobre o impeachment do Lula. E aí o Ciro Nogueira tem de falar que o Lula, além de ter muito carisma e transcender essa questão de direita versus esquerda, por exemplo, que não dá para fazer o impeachment de um presidente com 30% de aprovação. Seria muito traumático. Né? Ele disse que não tem como, porque a Dilma tinha 7% de aprovação, o Lula tem 30%. Então não tem como aprovar o impeachment do Lula, mas que ele vai atuar para poder, de alguma maneira, fazer o sucessor do Bolsonaro, né, ou o sucessor do Lula, o opositor do Lula, perdão, dentro da extrema-direita. Inclusive, eles já dão como certa a vitória do Tarcísio em 2026 contra o Lula, tá? Eles já dão a vitória do Tarcísio como certa, e cita ali, inclusive, que tem um trecho que eu achei extremamente interessante, né, que ela pergunta para o Ciro Nogueira, ela pergunta basicamente o seguinte: deixa eu fazer uma pergunta para o senhor que é um senador experiente do Nordeste, onde tem muita gente pobre nesse país, como é que a gente pode enganar, né? Vou usar essa palavra bem clara aqui, a população pobre, e em específico a população do Nordeste, né? A população mais pobre do Brasil e também a população do Nordeste, para apoiar as nossas pautas de privatização, porque nós que estamos aqui nessa sala, nós representamos 1% da população. Ela fala isso, meus amigos. Nós que estamos aqui representamos 1% da população. Como é que a gente pode convencer as populações do Nordeste e as pessoas mais pobres do Brasil a apoiar o nosso discurso de privatização? E aí ela cita que ela consegue, palavras dela, tá? Eu não sei se ela está falando dela como membro do governo Bolsonaro ou se é dela como ente do mercado, porque hoje ela é a chairwoman, né, a cadeira de mulher, ocupando a cadeira da mulher ali no BTG Pactual, né, um cargo grande que ela tem dentro da BTG Pactual. E aí ela fala: nós conseguimos aprovar a reforma da Previdência. Quando ela fala nós, o mercado, né, pelo que ficou claro ali. Ou seja, nós conseguimos aprovar a reforma da Previdência, eles também já tinham conseguido aprovar a reforma trabalhista, ainda lá quando a Ana Paula Vescovi era
secretária executiva do Ministério da Fazenda no governo do Michel Temer. Basta lembrar que a reforma trabalhista foi aprovada em 2017, né? Que o papinho de que ou a gente abre mão de alguns direitos ou amanhã não vai ter nem direito nem emprego. Hoje a gente continua sem ter emprego e direito em alguns lugares. E quando tem algum emprego em alguns lugares, tem emprego com poucos direitos. O governo Lula que está nesse momento batendo de frente com algumas coisas ali, tanto que neste momento o governo conseguiu ali, as atuações evidentemente do governo que levaram à melhoria econômica do nosso país também, o Brasil bateu recordes de pessoas trabalhando formalizada. Carlito, mas quando você fala formalizado, tem gente que trabalha por contrato, que é formalizado, mas não é CLT. Pois é, mas está batendo recorde em carteira assinada também. O Brasil hoje tem aproximadamente 40 milhões de brasileiros trabalhando de carteira assinada. Isto é um recorde da série histórica. Como diria o queridíssimo presidente Lula, nunca antes na história deste país se teve tanta gente trabalhando de carteira assinada. E o que eu acho interessante dessa história toda aqui é que um discurso de uma parte de uma esquerda que se diz radical na internet, que eu tenho chamado de bolsonarismo de esquerda, né? Ou bolsonaristas de esquerda, dizem que a Faria Lima e o mercado amam o Lula e o Haddad, que o Haddad é o Paulo Guedes, é o novo Paulo Guedes, e que o Lula 3 é igual o Bolsonaro 1. Só esqueceram de combinar isso com a mafiosa da Faria Lima, né? Supostamente ali, que seria a Daniela Marques. Porque tá claro que eles não só não amam o Lula como não amam o Bolsonaro, como o papinho, inclusive, de vocês aí, que o Lula e o Haddad queriam acabar com o BPC, caiu por terra, porque a Faria Lima está incomodada com o tanto de gente que está recebendo o BPC e com o aumento que terá ainda. Na perspectiva deles lá, muito em breve o número de pessoas recebendo o BPC ultrapassará o número de pessoas que recebem Bolsa Família. E elas fazem, sabe o que ainda? Ironiza. O pessoal recebe Bolsa Família e ainda quer falar de escala 6x1, fim da escala 6x1. As pessoas nem estão trabalhando, querem escala 6x1. E isso mostra como a elite brasileira, além de vagabunda, desculpa a minha sinceridade, eu tô um pouco mais jocoso aqui, além de vagabunda, é preconceituosa. Porque quem diz que quem recebe Bolsa Família não trabalha? A gente viu uma pesquisa divulgada recentemente, que eu mostrei aqui, inclusive, na revista Fórum também, que mais 91% dos empregos gerados no Brasil de dezembro de 2023 a setembro de 2024 foram preenchidos por pessoas que têm cadastro no CAD único. E mais de 70% desses empregos foram preenchidos por pessoas que recebem Bolsa Família. Aí no meio da conversa, né, ela fala lá com o Ciro Nogueira sobre a questão de não aprovar esse negócio da isenção do imposto de renda de até 5 mil reais, porque ela falou, por exemplo, aqui nessa sala todo mundo recebe mais de 50 mil, aqui vai ter todo mundo de pagar imposto. Aí ele falou, ó, essa pauta não tem como não passar, porque é uma pauta aí que tem muito clamor popular, né, as pessoas não vão querer, não vão dar apoio pra gente se a gente ficar contra a pauta. O que eu posso fazer é que vamos ver de onde é que a gente vai fazer a compensação, traduzindo, para que vocês não paguem. E é interessante que ontem aqui na revista Fórum, a gente entrevistou o Guilherme Melo, número 2 da pasta do Haddad ali. E o que é que ele falou sobre a questão da compensação? Ele falou, não adianta a gente só isentar quem ganha até 5 mil reais do imposto de renda e não cobrar dos mais ricos, que é quem tem de custear isso. E ainda tem gente que se diz radical dizendo aí que o Lula é amado pelo mercado, que o Lula é amado pela Faria Lima. E aí muita gente me questionou, né, que eu soltei aqui para vocês a informação durante a live, né, que os dados das pesquisas estavam preocupando em relação à negatividade, não porque eu não, como eu citei, eu falei no meu vídeo de ontem, não sei se é aqui ou no meu canal, mas eu falei aqui durante a minha participação na live também do Fórum 11h30, que eu não acredito na derrota do Lula. Eu acredito que o Lula vencerá a eleição de 2026. Se ele não for candidato e indicar alguém, quem ele indicar, eu também acredito que vencerá a eleição. Esse, inclusive, é o medo do mercado e o medo da Faria Lima, porque eles perguntaram isso lá no áudio de 1 hora, 10 minutos e 49 segundos. Eles perguntaram ao Ciro Nogueira, quem você acha que é o sucessor do Lula? E de Bolsonaro? Aí ele fala, da direita tem muitos, na esquerda tem alguns, mas eu prefiro não falar o nome. E aqui a gente sabe quem é, porque a própria pesquisa, as pesquisas ligadas a institutos ligados ao mercado, como é o caso da Quest, que faz pesquisas para uma agência de investimento chamada Genial, não colocam o nome do Haddad mais nas pesquisas. Só para vocês terem noção, por exemplo, a Globo divulgou aqui, ó. Olha que interessante. Olha o que a Globo divulgou. Lula mantém vantagem para 2026, mas vê nomes da direita encurtarem a distância. Outra matéria. Lula e Bolsonaro empatam e presidente vence outros 7 candidatos
em cenários de segundo turno em 2026, aponta Quest. Aí esta matéria que foi publicada na coluna da Bela Megali, para mim é a mais patética e medonha de todas. Olha como é que a matéria, olha o que a matéria traz aqui, ó. Cenário em que Caiado aparece competitivo contra Lula em 2026. Aí você fala, caramba, Caiado então tem uma possibilidade de o Caiado estar competitivo contra Lula? E agora? Qual que é esse cenário? Tá preparado aí? Tá preparado? O único cenário que o Caiado aparece empatando com o Lula é com a pesquisa feita apenas no Distrito Federal. Seria a mesma coisa que a gente fazer uma pesquisa entre Lula e Bolsonaro na Bahia, como aconteceu em 2022, e Lula ter 70% dos votos, e a gente colocar Lula vencerá a eleição facilmente em 2026, porque tem 70% dos votos na eleição contra Bolsonaro na Bahia. Vocês entenderam a que nível a mídia está chegando? E aí olha que interessante, o Lula ganha, vai vendo comigo, tá? O Lula ganha do Bolsonaro, o Lula ganha da Michele Bolsonaro, o Lula ganha do Tarcísio, o Lula ganha do Ratinho Júnior, o Lula ganha do Pablo Marçal, o Lula ganha do Eduardo Bananinha, o Lula ganha do Romeu Zema e o Lula ganha do Ronaldo Caiado. Lembra que eu falei para vocês que não necessariamente desaprovação é convertida em voto para a oposição? Ou seja, tem gente que desaprova o governo Lula, mas que na hora de votar entre Lula e Bolsonaro, ou quem o Bolsonaro indicar, não tem dúvida que vai votar no Lula. Teve um dado que saiu, inclusive, na pesquisa de ontem, que eu não acredito, né? Que é o dado de que, para a maioria dos brasileiros, 43%, o governo Lula é pior que o governo Bolsonaro. Eu até comentei isso no vídeo que eu publiquei no meu canal ontem. Inclusive, se você não assistiu, vai lá assistir o canal O Historiador, onde eu falei, eu não acredito nesse dado da pesquisa. E eu não sou de duvidar de pesquisa, porque eu sei que pesquisas têm metodologia científica e tudo mais, mas depois do áudio que vazou do Ciro Nogueira no mercado, tá claro, meu amigo, que daqui para frente nenhuma pesquisa vai trazer dado positivo em relação ao presidente Lula. Não esperem a aprovação do presidente Lula melhorar, a não ser que sejam pesquisas internas, feitas ali pelo Partido dos Trabalhadores, por sindicatos, mas por institutos que tenham qualquer ligação com a mídia tradicional ou com o mercado brasileiro, ou com o mercado financeiro brasileiro, ignorem e esqueçam. Não terá essa reversão, porque na própria conversa da mafiosa da Faria Lima com o Ciro Nogueira, eles falam lá que é importante que o Lula se mantenha desgastado até 2026, porque aí ele não conseguiria eleger o sucessor, ou e eles torcem que ele não seja candidato. Com fé, eles já falam isso, com fé em Deus ele não será candidato. Ela fala, não sei se eu gastei aqui, mas ela fala que conseguiu privatizar, vender a Centec, vender a Eletrobras, fazer a reforma da Previdência Social, conseguiram vender também, tentaram vender o Correio e não conseguiram. E ainda fala o seguinte com o Ciro Nogueira, ó, você tem que fazer um compromisso. Se você fundir o PP com a União Brasil como vocês estão querendo, você vai ter de fazer um compromisso que vocês defenderão as nossas pautas, nossos interesses com pautas liberais. E aí no final ela diz que agora, se ela já era Centrão Futebol Clube, de agora em diante ela era muito mais, era Centrão Futebol Clube. É essa nojeira, que até combina com o sobrenome do Ciro, nojeira, que é o mercado financeiro, meus amigos. É contra isso que o Lula está lutando. É contra isso que o Haddad está lutando. Então, por mais que o Lula não seja um presidente perfeito, não esteja fazendo um governo que muita gente queria que ele fizesse, por mais que o Haddad não seja o ministro da Economia perfeito, que não esteja fazendo o governo que muita gente quisesse, o mercado já entendeu que quando o Lula volta para o poder, a vida do pobre melhora e a vida do rico não fica tão boa quanto eles queriam que ficasse. E aí, só para finalizar a minha análise aqui, como eu falei para vocês, o Lula ganha de todos os candidatos deles, né, da direita e do mercado. Mas sabe quem é que ganha também de todos os candidatos? O Haddad. O Haddad vence Caiado, o Haddad vence Bolsonaro, o Haddad vence Tarcísio, o Haddad vence Marçal, o Haddad vence a Michele Bolsonaro. Mas se você for olhar as pesquisas divulgadas agora, o Haddad não aparece mais como alternativa à esquerda. Por quê? Porque se o Haddad começar a aparecer em pesquisa, o nome do Haddad passa a ser uma opção ao Lula. E o mercado não quer que isso aconteça. Tanto que a última pesquisa que o nome do Haddad foi citado na Genial Quest, pelo menos nas que eu tenho a informação para acessar aqui, foi a pesquisa feita em dezembro de 2024. Pesquisa feita entre os dias 4 e 9 de dezembro. E a pesquisa trouxe
Lula e Haddad vencem Bolsonaro, Tarcísio, Marçal e Caiado em eventual segundo turno. Daí pra frente, meu amigo, você não viu mais o Haddad aparecer em pesquisa alguma. Você não vê nem outro nome da esquerda aparecendo. É Lula contra todo mundo. E isso reflete um pouco de como é que a máquina ligada ao mercado odeia o pobre e entende que o Lula representa um risco para os interesses deles. Compartilhe esse vídeo se você puder, se inscreva no canal da Revista Fórum, deixe o seu like e até o nosso próximo encontro. E lembre também aqui, ó, o Brasil é dos brasileiros. O link desse bonezinho o Gui vai colocar em algum lugar aí que na Revista Fórum tá vendendo. Tchau!